Se a natureza tivesse seu próprio filme, seria uma mistura de Avatar com Interestelar, e não tô nem brincando. Como mais se explicaria algo tão surreal quanto avalanches que soltam luz azul ou lagos cor-de-rosa? A questão é que isso não é CGI, e eu vou te mostrar como a Terra consegue fazer essas coisas. Em outubro de 2024, um cara teve a sorte de estar no lugar certo, na noite fria certa, e conseguiu gravar uma avalanche azul. Quer dizer, era principalmente branca, mas de repente piscou uma luz azul enquanto descia a montanha. Agora, os cientistas não têm certeza total de como essas avalanches com flashes azuis acontecem, mas eles têm algumas ideias. Uma parte desse mistério vem de algo chamado triboluminescência, que é quando a luz é criada ao esfregar ou quebrar alguma coisa. Isso pode acontecer em várias situações diferentes. Uma delas é com estruturas de gelo. Isso acontece por causa do atrito, como quando duas coisas se raspam uma na outra, fazendo aparecer algumas faíscas. É uma luz fria, ou seja, não vem do calor, mas sim da pressão ou do movimento. Às vezes, quando o gelo racha ou quebra sob pressão, pode gerar uma pequena carga elétrica. Quando algo mexe nos blocos de gelo, fazendo com que eles rachem, isso desencadeia uma reação. Os íons presos são partículas carregadas e, quando são liberados de repente, começam a se mover. Essa grande liberação de energia é o que cria os flashes de luz, nesse caso um brilho ou clarão azul. Tudo isso acontece absurdamente rápido, então presenciar de fato essa liberação de luz é super raro. Em junho de 2024, pessoas nos Estados Unidos testemunharam uma enorme emergência de cigarras que só aparecem a cada 13 ou 17 anos. As cigarras passam a maior parte de seus ciclos de vida debaixo da terra. Enquanto ainda são ninfas, elas podem passar vários anos se alimentando das raízes das árvores. Algumas espécies podem passar até 17 anos sob a terra antes de estarem prontas para emergir à superfície e, finalmente, se tornarem adultas. Mas em 2024, tanto as cigarras de 13 quanto as de 17 anos apareceram ao mesmo tempo. E como 13 e 17 são números primos, esse evento só acontece uma vez a cada 221 anos. As florestas ficaram absurdamente barulhentas. Veja, as cigarras podem cantar em volumes que variam de 80 a 120 decibéis. Elas geralmente cantam em grupos, por isso costuma ficar bem alto o som. Alguém que realmente viveu esse evento disse que podia gritar com toda a força dentro da floresta e não conseguia se ouvir nem um pouco. Quando as cigarras saem do solo, os machos produzem cantos altos, vibrando o abdômen para atrair as fêmeas. Com milhões de insetos das duas espécies cantando juntos, era comum presenciar uma verdadeira sinfonia natural ao vivo. Algumas pessoas confundiram essas cigarras com gafanhotos e chamaram isso de infestação. Lá em Senegal, na África, existe um lago único. Ao chegar lá, você pode achar que está saindo de uma nave espacial e entrando em um planeta desconhecido. Afinal, você já viu água cor-de-rosa antes? O chamado Lago Hetba, ou Lac Rose, como é conhecido pelos moradores locais, ficou internacionalmente famoso por exibir seu tom rosa vivo. E sim, você pode nadar lá se quiser, mas é bom saber que a água é extremamente salgada. O Lago Hetba é conhecido por ser um dos lagos mais salgados do mundo, com um nível de salinidade de cerca de 40%. E caso você esteja se perguntando por que a água é rosa, garanto que isso não tem nada a ver com fatores de outro mundo. Na verdade, isso acontece por causa dos altos níveis de sal. A alga conhecida como Dunaliella salina é a responsável pelo tom rosado. Essas algas produzem pigmentos vermelhos que absorvem a luz do sol, dando ao lago sua cor rosa marcante. Mas se você quiser ver o lago em sua cor mais vibrante, deve ir durante a estação seca, entre os meses de novembro e junho. Nos outros meses, a água da chuva dilui os pigmentos e a cor do lago fica menos intensa. Você também pode encontrar no Lago Rosa Chiclete na Austrália Ocidental. Na verdade, ele foi eleito o 10º lugar mais surreal do mundo. O Lago Hillier tem formato de pegada e mede mais de 580 metros de comprimento. Dá para ver claramente como o rosa se destaca ao lado do azul profundo do oceano que fica ao lado dele. Ei, olha aqui! Algum palpite do que é isso? Arrisca o seu melhor chute. Ok, parece um rio, né? Mas aquilo não parece água correndo ali. Quando os moradores locais viram isso pela primeira vez, não faziam ideia do que era. Então, para facilitar, simplesmente chamaram de rio de areia.
Foi realmente um bom palpite, mas acontece que o que essas pessoas viram é mais ou menos uma ilusão de ótica. Não é areia, mas também não é exatamente água. Veja, em ambientes áridos é bem raro acontecer granizo, e nesse caso o que estamos vendo são milhares e milhares de pedras de granizo flutuando. Simplificando, granizo é apenas chuva congelada que cai em forma de pequenas pedrinhas de gelo. Mas isso parece realmente bem mágico, não parece? Agora, não é louco pensar que algo tão bonito quanto a aurora boreal surge de um encontro violento? Isso mesmo, a chamada aurora boreal é na verdade o resultado de tempestades solares. Funciona assim: o Sol, essa enorme bola de gás, às vezes lança pedaços de plasma no espaço. Quando esse plasma se afasta do Sol, chamamos isso de tempestade solar. Essas tempestades viajam pelo espaço, passando por planetas como Mercúrio e Vênus, antes de chegar à Terra. Quando essas tempestades solares intensas atingem o campo magnético da Terra, algo incrível acontece. Essas partículas vindas do Sol são capturadas pelo campo magnético da Terra. Elas colidem com átomos e moléculas na atmosfera terrestre, e essas colisões criam as auroras, especialmente perto dos polos Norte e Sul. De onde estamos, esses clarões parecem luzes coloridas dançando no céu, mas não é exatamente isso que está acontecendo. Se você desse um zoom, veria milhões de pequenos clarões acontecendo super rápido. Ah, e as luzes do norte também fazem sons. É uma mistura de pios, estalos e zumbidos, como um sinal de rádio estranho. E esse é o som de uma tempestade solar colidindo com a nossa atmosfera. Thor, te lembra alguma coisa? Aposto que ele mora dentro desse próximo fenômeno natural. A questão é que, às vezes, quando um vulcão entra em erupção, isso pode ser acompanhado por enormes raios. Os cientistas costumam chamar isso de raio vulcânico, e ainda estão debatendo por que isso acontece. Uma das hipóteses é que, quando um vulcão entra em erupção, ele lança detritos carregados de eletricidade na atmosfera. Essas cargas reagem então com outras cargas já presentes no ar, o que pode resultar em um raio. Legal, né? A primeira vez que alguém testemunhou algo assim foi durante uma erupção do Monte Vesúvio, em 79 d.C. Por último, mas não menos importante, os arco-íris, claro, que são aqueles semicirculares que vemos com mais frequência. Se você tiver sorte, pode presenciar um arco-íris completo, em formato de círculo, o que geralmente acontece em grandes altitudes, onde a linha do horizonte não corta o arco-íris ao meio. Ah, sim! Também existe a possibilidade de um arco-íris lunar, também chamado de moonbow, que é um fenômeno bem raro de se ver. Ele geralmente acontece durante luas cheias, quando a luz da lua está mais intensa. E também é percebido como um arco branco contornando a borda externa da lua. Vamos só dar um uau aqui por um instante?